Na música ninguém dá saltos. Não existe isso. A gente tem um caminho para trilhar. E esse caminho é o mesmo para qualquer pessoa. Não tem dessa. Tipo, por mais que ele tenha facilidade, ele vai dar uns saltos. Não. O caminho é o mesmo. Então, o que diferencia os resultados? Por que as pessoas alcançam resultados diferentes se o caminho é o mesmo? Por causa das pedras que encontram no caminho. Que pedras, Daiane? O que você está querendo dizer com essas pedrinhas? As pedras que eu digo aqui é o processo, é a forma como estão aprendendo música, é a forma como estão compreendendo, é o ensino a qual elas estão sendo submetidas. Nem todo mundo passa pelo mesmo ensino, pelo mesmo processo, pela mesma abordagem, e isso diferencia os resultados. Todo mundo sabe qual é o caminho. Se você chegar em qualquer escola de música, em qualquer professor de música, ele sabe o caminho que você tem que trilhar, ok? Todo mundo sabe, mas a forma como esse caminho está sendo trilhado diferencia e muito. Então é isso que eu chamei de pedras no caminho, sabe? A abordagem, o entendimento de como você tem que fazer, porque assim, é muito importante que você entenda que no aprendizado musical nós temos duas dimensões para serem nutridas. Você precisa nutrir duas áreas durante todo o seu envolvimento, o seu aprendizado com a música. Uma das áreas é a instrumental. Você precisa nutrir o teu entendimento, desenvolver a sua técnica para o seu instrumento. Outra área é a da compreensão da música em si, da linguagem musical. Essa linguagem musical ampla precisa também ser desenvolvida. Você precisa entender o que é o pensamento musical, que é aquilo que o compositor tem. O compositor pensa sobre música, ele entende sobre música, como que ele cria uma melodia, como que ele cria uma harmonia, como que ele organiza o ritmo, como que ele mistura os instrumentos, como que se cria um arranjo, o que está envolvido numa interpretação musical, como que ele coloca a dinâmica, por que ele cria a dinâmica desse jeito. Esse entendimento da linguagem musical te dá ferramentas para você tocar com a técnica que você desenvolveu, porque quando eu falo de técnica, eu estou falando de coordenação motora, muscular, desenvolvimento corporal associado com o seu instrumento. O que eu preciso fazer para conseguir ter agilidade no meu instrumento, para conseguir ter desenvoltura, para conseguir ter coordenação motora. A compreensão musical faz você se unir isso com a técnica e tocar de maneira exímia, e tocar de maneira que arrepia quem escuta. Entende? Então, são duas dimensões musicais que precisam estar sendo nutridas em concomitância, em paralelo, ao mesmo tempo. Só que nem todo mundo está tendo condições de ter esse nutrir ao mesmo tempo. Algumas pessoas, quando estão fazendo aula, aprendendo música, estão aprendendo a parte técnico-instrumental e não está tendo acesso a esse entendimento do pensamento musical, da linguagem da música. Outras pessoas estão tendo acesso a esse pensamento da linguagem da música, entendendo esse raciocínio musical, mas não estão tendo a oportunidade de desenvolver a técnica instrumental. Então, uma área assim a outra faz você ter pedras aí no seu caminho. E aí você fica, opa, como é que eu faço aqui? Porque não está rolando. Uma área assim a outra faz você andar até um certo ponto e a partir dali você estaciona. Você não consegue mais. Então você não vai dar saltos e ninguém dá saltos. Então por que as pessoas têm resultado mais bonito do que outras? Porque provavelmente o ambiente de aprendizado musical está mais completo. Entende? A gente precisa nutrir essas duas áreas para que a gente desenvolva a habilidade de tocar música. A habilidade de tocar música, de fazer música, de pensar música, é a habilidade formada por duas áreas, habilidade instrumental e habilidade musical. Você precisa nutrir essas duas, você precisa buscar esse entendimento. Nem sempre você vai encontrar esse entendimento em um único professor. Nem sempre. Você tem que buscar, você tem que expandir, você tem que querer mais. Você tem que correr atrás. Entende? O importante é você ter consciência disso. Se você está aqui me ouvindo, você já tem. Você está tendo esse despertar para isso agora. Porque, às vezes, você não sabe que você tem que buscar. Enquanto você não sabe, você fica como vítima no meio do processo. Como que você vai saber, né? Não tem como você saber, mas eu estou te falando. Então você já vai saber agora. Fala, então eu preciso buscar. É aí que está o gatilho, eu preciso buscar esse entendimento maior.
eu preciso conversar com outros professores, eu preciso conversar com o meu professor, eu preciso buscar outros vídeos, outros materiais, eu tenho que desenvolver essa curiosidade musical, esse gosto de entender mais de música. Aliás, se você já está aqui no meu canal, você já está fisgado por isso, porque esse canal está recheado disso. Muita coisa para te desenvolver o teu pensamento musical, justamente para que você tire essas pedras do caminho e para que você vá trilhando a sua jornada de caminhada, de evolução na música com constância, com progresso, vá subindo de nível gradativamente, sem dar salto e sem acreditar que é da noite pro dia. Não é da noite pro dia. Tem que colocar o bumbum na cadeira aí, tem que se dedicar, mas vai crescer, vai andar, vai fluir.